Olá, pessoal, tudo bem? Começando novamente o nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre envelhecimento, dor e olha só com quem? Maria Cecília, geriatra. Maria Cecília, muito obrigada, foi um prazer você estar aqui. Obrigada pelo convite, Paula. A gente acabou de se conhecer, eu já estou aqui sentada na frente de você no seu programa. Gente, a gente se conheceu, eu falei assim, nossa, Maria Cecília, preciso conversar com você. Vamos conversar no podcast, porque a população precisa saber disso. Ainda mais porque nós estamos envelhecendo. Com certeza. Maria Cecília, como que você foi para a geriatria? Então, primeiramente, boa tarde, obrigada a todos aí, gente. Eu tenho duas faculdades, né? Eu sou dentista, mas eu quis sempre ser médica, né? Eu fiz odonto, nunca atuei e fui fazer medicina. Comecei a fazer medicina e tal. Eu sempre gostei da parte cirúrgica. Comecei residência em ginecologia e obstetrícia, nada a ver, né? Aí eu vi que eu queria dormir em casa, né? Eu não gostava muito dessa. Aí eu peguei e desisti e fui para a parte da medicina da família, que é uma coisa que eu gosto muito de ser médica do postinho, né? Fiz essa parte e depois eu fui para a geriatria na parte de pós-graduação, que foi o que eu fiz no Einstein, né? E trabalhei 5 anos lá, quando eu voltei para Campo Grande. Mas foi mesmo gostando porque na parte da medicina da família a gente lida muito com idosos, né? Os nossos pacientes, a grande maioria são idosos, são uma população carente, que precisa ser ouvida, que não tem todo o cuidado de quando as pessoas são mais novas, né? E eu fui me apaixonando, fui gostando. E você tem que gostar, porque tem que estudar bastante, que envolve a medicina inteira, né? Você lida com o corpo inteiro do idoso, né? Eu falo que é um pediatra ao contrário, né? Porque, e o idoso tem que ter o seu médico, né? Para a gente conseguir tratar ele como um todo, não só por partes, igual o cardio, o ortopedista que só cuida do dedo, só cuida do joelho, do coração, não, a gente vê como um todo por conta também dos efeitos colaterais, de várias coisas que envolvem o idoso, que é diferente dos outros pacientes, né? O idoso, ele é a parte, né? Ele é a parte, Porque ele tem aí o processo de evolução crônica. Sim, de várias doenças. Várias doenças. Os órgãos já não estão, talvez, alguns aguentando tanta medicação, que é necessária às vezes. E tem que olhar, aí você tem que ter um olhar diferenciado em relação a isso, a esse cuidado. Além de você gostar de trabalhar com outros profissionais, porque a geriatria não é só o médico, né? Envolve a nutricionista, o fonoaudiólogo, né? O psicólogo, fisioterapeuta, são vários. Você tem que gostar de lidar com os outros profissionais também, né? Porque você precisa deles, né? Para ter um melhor atendimento, um melhor cuidado para aquele paciente. Né? E como é essa relação da geriatria no processo de envelhecimento, de cuidar do idoso e a família? Como é que funciona isso daí? Porque eu vejo nos meus atendimentos, às vezes, eu atendo um idoso e a família quer mandar tudinho no idoso. É bem isso mesmo. Eles acham que o idoso é uma criança, né? Que ele não tem autonomia, que ele não pode responder por ele. Claro que existe quando o paciente está demenciado é outra coisa, né? Mas envelhecer não quer dizer que você perde a capacidade de responder por si só, de ter a sua opinião. E às vezes a família quer mandar nisso. Aí é difícil, você tem que conversar com o paciente e também saber lidar com o familiar, né? Que o familiar sempre acompanha. E às vezes eu estou numa consulta, o familiar não deixa o idoso nem responder. Aí eu tenho que parar e falar assim, não, eu quero que o senhorzinho, o fulano de tal, responda, aí depois você pode complementar, mas hoje o meu paciente é o senhor José, por exemplo, né? E isso influencia, assim, bastante. O idoso reclama dele perder a autonomia, da família dele não deixar ele fazer as coisas que ele fazia. E às vezes ele consegue fazer, mas é mesmo medo da família. É um cuidado muito... Excesso de zelo, bem isso. E isso afeta o paciente, com certeza. Eu vejo que esse excesso de zelo faz o início de uma depressão. Também, que ele vai se isolando, ele não faz mais o que ele gostaria de fazer, às vezes até ele cuidar a senhorinha gosta de limpar a casa. Claro que ela não vai conseguir fazer as mesmas coisas de 40 anos atrás, mas ela não pode parar totalmente. E tem alguns familiares que não deixam ela mais fazer nada, nem lavar uma louça. Aí ela fica lá vendo TV o dia inteiro, e às vezes o familiar ele trabalha o dia inteiro fora, e ela fica ali isolada em casa. Eles não veem esse processo. O paciente, sim, ele vai entrando num processo de depressão, com certeza. Como dentro da geriatria trabalhar essa depreciação desse estado moral, que muitas vezes, ou mesmo uma depressão, que esse idoso entra? Se eu sou um familiar que está escutando em casa, que esse podcast é para todo mundo, e eu, de repente, estou fazendo isso,
tô vendo, a maioria das vezes quando acontece, nós familiares não vemos isso. Não, é. Quem vê é quem está de fora, visualiza. Como que esse familiar pode prestar atenção que ele está errando? Uma pergunta difícil, hein, Paula? Aí você vai ter que começar a conversar com ele. Você vai ter que... você vai pontuando algumas coisas que está acontecendo, que o seu paciente está questionando para você, tá reclamando, vamos dizer assim, e tentar mostrar isso para o familiar, que desse jeito tá mais atrapalhando do que melhorando a saúde do paciente. É difícil? É. Tem alguns familiares que eles não aceitam. Às vezes até mudam, deixam de vir em você, porque você falou um pouco a mais, as coisas às vezes que ele não quer ouvir. A verdade dói. Então assim, tem que... Mas não pode deixar de falar, porque você está cuidando do idoso. O idoso é seu paciente, então você quer que ele melhore. Se o familiar vai gostar ou não das ponderações, né, dos palpites que você está dando em relação ao cuidado dele com o seu paciente, se ele vai gostar ou não, você não pode fazer nada, né? Mas é o seu paciente, você quer o melhor para ele, então você vai ter que pontuar, vai ter que falar, isso não está certo, do jeito que você está agindo, porque o familiar sempre vem, ou às vezes você conversar, falar, seu pai vai vir amanhã, tem como você vir em tal outro horário, chegar um pouco mais cedo para poder conversar com você em relação ao que está acontecendo. Às vezes alguns familiares, cuidadores aceitam, alguns outros não. Ficam bravos, né? Falam que não vai ser assim, que o pai dele, a mãe dele, ele que sabe o que é o melhor. Mas você, como profissional da saúde, você tem que orientar, né? É difícil, né? É difícil lidar com a família, porque geralmente vem os irmãos, às vezes os irmãos estão brigados, né? Tudo aquela coisa, né? Um quer cuidar de um jeito, quer cuidar do outro. Mas aí esquece do paciente mesmo, né? Eles ficam naquela briga ali. E o paciente ele fica em segundo plano, vamos dizer assim, né? Eu observo muito na prática clínica o idoso em segundo plano, né? E aí esse idoso em segundo plano, quando principalmente os filhos ficam na vaidade, porque muitas das brigas que eu observo entre a composição de família é vaidade pura. Aí eu observo que é uma vaidade, eu falo assim, então vamos lá, vamos para o idoso, e aí tira um pouco o processo da vaidade que a família tem um pouco a mais. Sim. Você falou bem, a vaidade. Eles não querem dar o braço a torcer, né, não quer dar um passo atrás e eles conversarem entre si para ver o melhor que é para o pai, para a mãe, né? Mas às vezes a briga ela sobressai, infelizmente. E esse idoso também, no processo, ele tem as relações de dores, né? Como que funciona isso? Porque eu vi que você também trabalha na relação de dor. É que tem aquele questionamento, né? A gente acha que quando a gente envelhece, né, a gente tem que é normal o idoso ter dor, que é normal o idoso cair, que é normal o idoso ter várias doenças. E não é assim. O processo de envelhecimento, claro que a gente vai envelhecer, só que isso não quer dizer que você vai ter dor, que você tem que aguentar, né? E às vezes ele é subtratado, né? Só vai aquela coisa de ir na farmácia, de tomar um remedinho. Às vezes o idoso acredita que é normal por causa da idade dele, às vezes o familiar acredita que é normal e tem o subtratamento. E também a relação, igual você falou, da parte familiar, parte mental, de depressão, isso também causa muita dor no paciente, né? Então, assim, por isso que a consulta do geriatra geralmente demora pelo menos 1 hora a primeira consulta, né? Porque eu converso com o paciente, eu pergunto para ele desde a infância dele até os dias atuais, vamos dizer assim, né? Porque às vezes tem uma coisa lá da infância dele que causa um processo todo de depressão, e às vezes ele tem uma dor crônica já arrastada, né? Que às vezes ele acha que é uma coisa muscular, articular, mas não é também. Então, assim, por isso que você tem que investigar bem a parte do idoso e não acreditar que a dorzinha é uma coisa que vem com a idade. Que não. Eu tenho pacientes de 90 anos que não tomam remédio. Eles só e vão que não lá. tem dor. Não, eles vão lá porque uma vez por ano, a cada 6 meses, doutor, eu tô bem, ver peso, ver altura, pressão, e só. Mas assim, eles não têm dor. E tem pacientes que têm muita dor e a gente vai tratando, eles melhoram bastante, sabe? Tomando o remédio certo, a dosagem certa, às vezes tirando alguns remédios que também tem alguns tipos de analgésico que você usa cronicamente que potencializa a dor, né? Então você tem que explicar isso para o paciente. E aquela coisa, né? De não pegar o remédio da vizinha, da tia que vem e traz, né? Eu observo bastante. Cada um pega o remédio de quem está mais perto, né? Dependendo de quem está perto, pode tomar mais remédio que você, aí você se ferrou. Bem isso mesmo. Tem os efeitos colaterais, né? Aumenta o risco de queda no idoso, né?
pode dar uma úlcera gástrica, várias coisas. Se é diabético, piora o rim, né? Então, são várias coisas. Você não vê só aquela dor, só a dor do dedão do pé, né? Você vai ter que investigar tudo, né? Até chegar no remédio certo, por conta dos efeitos colaterais do idoso, né? No idoso, os efeitos colaterais são... Como é os idosos? São muito sérios os efeitos colaterais hoje? Sim, potencializa, aumenta o risco de tontura, né? Principalmente a queda, né? Que é uma coisa muito... Quando acontece no idoso é uma coisa muito drástica, né? Quando o idoso começa a cair, porque às vezes também o paciente acha que é normal o idoso estar caindo, né? Um dos questionamentos meu na minha consulta eu pergunto, você cai com frequência? Tem alguns até falam, como assim cair? Eu falo, cai, você está andando, cai, né? Eles acham engraçada a pergunta, né? Mas, doutora, sim, sempre eu tô caindo, eu tô às vezes lá no jardim, eu caio, e às vezes você vai ver algum remédio que ele está tomando, sabe? E às vezes ele tem uma tontura, remédios antihipertensivos, diuréticos, né? Às vezes ele tem muita hipoglicemia também, não está sabendo, tudo isso faz ele cair. E às vezes alguns ajustes já melhora bastante. Hipoglicemia eu vejo bastante. Quem está assistindo a gente, que é um idoso e está com hipoglicemia, quais são os sintomas? Vai ser desde uma tontura, uma sudorese, né? Que mais? Às vezes tremedeira, começa a suar frio. São os mais assim, os mais comuns são esses daí, né? Mal-estar de tontura, sudorese, às vezes pode dar uma taquicardia, começa a suar bastante e quando vê já caiu, né? Sente aquela tontura, assim, eles falam que a visão fica turva, preta e cai, né? Eu vejo muito também, que a gente até conversou em outro podcast com o fisioterapeuta, a quebra por uma osteoporose. Uhum. E quebrou, caiu, né? Sim. E às vezes a pessoa fala, não, ele caiu e quebrou. Mas não, é o contrário. E aí a gente observa esse decaimento desse idoso pós-queda. Não, é horrível. O paciente principalmente fratura de fêmur, que a gente sabe que é super... estudos mostram que o paciente que tem uma fratura de fêmur, o risco de mortalidade dele, a chance de mortalidade aumenta 10 vezes em um ano. E vem tudo, né? Parece que quando cai é uma avalanche, assim, vai piorando tudo. O estado cognitivo piora, a mobilidade, né? Ele não... pode falar assim que nem 10% volta ao que ele era antes de andar, entendeu? A parte dele ter que ir para fisioterapia, fazer... não são todos os pacientes que têm a condição de fazer um processo rigoroso, de recuperação bom, né? Então, tudo isso influencia. Aí o paciente caiu, não consegue andar mais direito, ele vai ficando mais em casa. Ele tem uma síndrome pós-queda, que a gente fala. O paciente tem um medo muito grande, então ele mesmo não quer andar. Ele prefere ficar sentadinho ali, deitado na cama o dia inteiro, porque ele tem um medo muito grande de cair de novo. Então, até reabilitar isso, a gente tem que estar atento. E a família também, né? Porque às vezes para os familiares é melhor o idoso ficar ali quieto, né? Não tá enchendo o saco, né? Vamos falar assim. Do que pegar firme, porque o paciente, se você tem um tratamento legal, adequado, ele volta a andar. Não é igual antes, mas consegue sim. Porque o paciente acamado vai virando uma avalanche, igual eu falei. Dá mais risco de pneumonia, broncoaspiração, né? Entra numa depressão, porque não sai de casa. Aí, o risco de depressão. A depressão no idoso aumenta o risco de vir uma demência. Então, é muita coisa, né? Então, assim, é um paciente que você tem que estar muito atento. Hoje, na prática clínica, você vê muita depreciação de estado moral? Muita, sim. Muita depressão. Para quem está assistindo, a gente está vendo esse pai com depreciação em estado moral, essa mãe. O que a gente poderia fazer para evitar esse processo? De depressão no idoso? Porque assim, você vê esse idoso triste, mas... Ele está na convivência social, mas quando ele para, você não vê ele feliz. Não vê ele conversando, né? Você não vê ele assim. O que a gente, enquanto família, a gente pode fazer, porque nesse momento eu não consigo ter um investimento de um geriatra? Trazer o idoso junto com você, né? Porque assim, a maioria dos idosos fica em casa sozinho o dia inteiro, né? Fala, meu filho mora comigo, mas aí você vai perguntar, o filho sai às 7 horas da manhã e volta 10 horas da noite em casa, ou seja, ele fica o dia inteiro, só dorme lá, né? E também, os idosos eles reclamam muito, antigamente minha casa era cheia, os filhos estavam aqui, né, os netos, aí vai crescendo, cada um vai para um lado, o idoso fica sozinho, só às vezes em quando vê o familiar no final de semana, né? Então, assim,
poder estar trazendo ele mais para sua casa, né? Quando for sair, levar o idoso. Por mais que às vezes ele fale, eu estou cansado, filho, eu não quero. Insiste, leva. Na hora do almoço, do jantar, todo mundo comer junto, né? Porque também hoje em dia todo mundo fica no celular, ou come no quarto, adolescente come no quarto, cada um come no canto da casa, não tem mais aquelas reuniões para comer junto, né? Isso ajuda bastante. Fazer o paciente ter um circuito fora de casa, assim, de amigos, nem seja no posto de saúde ou algum lugar que atende os idosos, centro de convivência, que tem atividades para o idoso, sabe? Fazer ele sair de casa, né? E também esse questionamento dos problemas familiares, não trazer tanto para ele, porque às vezes o idoso, ele é o cabeça ali, vem tudo para ele, né? Todos os filhos, vai lá, chega... A gente acha que ele está dando conta de tudo ainda. Desaba tudo que tem que falar, vai embora. E o idoso, ele fica ali, ele fica pensando o que ele pode fazer, se ele está atrapalhando, às vezes ele acha que ele está atrapalhando, né? Tem tudo isso. Mas assim, eu acho que é trazer o idoso junto com você, não deixar ele isolado em casa, ali quietinho, fazer ele sair de casa, sabe? Isso não é difícil, né? Eu não acho que é difícil. Mas às vezes o filho vai deixando, meu pai gosta de ficar em casa, ele prefere ficar vendo TV, e não é assim. Ele sente falta de conversar, ele sente falta de sair, de ver os netos, de ver a família, tudo isso. Vai viajar, leva ele com você, qual que é o problema, né? Não tem. Pega um carro e bora lá. Então, né? É isso, mas para uns é muito difícil fazer isso. Eu acredito muitas vezes que é difícil porque não se coloca, meu ponto de vista, no lugar do outro no amanhã. Todo mundo vai envelhecer. Eu falo, quem só não envelhece quem morre cedo, né? Porque todo mundo vai envelhecer. Se daqui uns anos é você naquele lugar ali. Você gostaria de estar passando pelo seu pai está passando, seu tio, né? Se coloca no lugar dele. Às vezes tinha uma vida super agitada, fazia um monte de coisa, de repente você está em casa ali todos os dias, aquela mesma... O que eu escutei uma vez de um idoso você não sabe que os meus amigos já foram? Isso também. Quando os amigos ao redor começam a falecer. Isso é uma das coisas também que levam o idoso à depressão. Que ele vai perdendo os amigos, aí vai ficando mais em casa, vai pensando, gente, será que eu vou morrer logo? Como que vai ser? Será que eu vou ficar muito tempo aqui ainda? Começa a passar um monte de coisa na cabeça dele. Quando o circuito dele de amigo também começa a ir embora. É uma coisa que causa depressão no idoso. Que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Eu observo, e aí normalmente eu pergunto assim, formou tanto. Falei, nossa, que legal. O senhor tem contato com a tua turma? Mas é muito difícil. E não é muito difícil. Vamos organizar esse negócio dessa família e vamos lá ver esses amigos. Sim. E aqui em Campo Grande, não sei se você já prestou atenção, tem nas padarias mais antigas alguns encontros dos idosos. Não sabia, sério? Aqui tem. Tem em várias padarias, em dias na semana, o café da manhã. Eu já reparei num café ali no mercado, domingo de manhã, que eu vou muito com meu pai, sempre tem os mesmos idosos lá conversando. Isso é verdade. E na 13 de junho, nas padarias mais antigas, tem vários grupos de idosos. Isso é legal. E que tem, né? Esses tempos atrás, um idoso virou e falou assim pra mim, não, porque tá me proibindo. Eu falei, proibindo o quê? Não, encontro meus amigos há 30, sei lá quantos anos, agora estão me proibindo. Eu falei, não acredito que vocês estão fazendo isso com ele. Não, mas isso, Paula, tem que levar, tem que trazer. Eu falei assim, mas quem vai pagar é você ou ele? Não, ele. Eu falei, então tá tudo certo, paga, ele vai pagar. O senhor tá, beleza? Beleza, então tá combinado? Ele daí, não sei o que. Eu falei assim, olha, eu vou passar lá, se eu não ver o senhor, eu vou ligar para ele. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Então, essas relações do cuidado, que a convivência se mantém, é algo que nós, enquanto filhos, muitas vezes pecamos. A gente quer tirar isso dele. Nem percebe que está tirando, na verdade, né? E é ideal para eles manter o ciclo de amizade, ver as pessoas. Por que não pode sair, não pode tomar uma cerveja? A gente não pode sai. jogar isso. É porque envelheceu não pode fazer nada? Não. A vida continua, é a mesma coisa. Claro que a gente não tem o mesmo ritmo, né? Às vezes fica mais cansado, claro, né? Mas você consegue fazer tudo que você fazia antes. Não tem porquê. Mas, infelizmente, ainda é uma coisa que o idoso envelheceu, ele vai ter um monte de doença, que ele vai ter um monte de dor, que ele vai tomar um monte de remédio, que ele não pode fazer nada. E é o contrário. E a gente está aqui para tirar esse mito aí, né? O idoso, sim, pode fazer muita coisa. Se eu estou envelhecendo
com quantos anos eu devo ir ao geriatra? Essa é uma pergunta que eu ouço bastante. Então, às vezes, antigamente a geriatria é um negócio que assim, só chegava o idosinho, muito idosinho, né, já cheio de coisa, assim, 80, 90 anos, e não, hoje já falam para a partir dos 40 anos estar indo no geriatra. Para quê? Para fazer toda uma manutenção, para chegar na velhice bem, né? Não adianta você já chegar na velhice toda encacada, a gente não pode fazer muita coisa, né? Claro que a gente vai ter os meios para ter uma qualidade de vida melhor, mas se você vem antes, você começa a se cuidar melhor, tá? A chance de você ter uma doença, tipo, não é porque você envelheceu que você vai ter pressão alta, diabetes. Não. Se você conseguir evitar isso, né, é bem melhor, né, do que você ter que tomar remédio pro resto da vida, toda aquela coisa. Quem está escutando a gente aí que está nos 40, o que precisa ser feito para envelhecer melhor? Se hoje você vai fazer uma consulta com uma menina, né, 40 anos ainda é muito menina, e falar para ela, olha, você tem que fazer isso, para quem está escutando a gente, o que tem que fazer? Eu acho que o beabá, que é o básico, ainda mais você nutricionista, né? Não adianta atividade física e alimentação. Não adianta. Você vai, 40 anos a pessoa já é sedentária, não tem como ela chegar na velhice. Se ela é sedentária, eu acho que ela tem dor, né? Com 40 anos tem dor. Não, eu acho que às vezes vai deixando mesmo. Acho que a pessoa, acho que quando tá com 40 anos, assim, ou 30, acho que nunca vai envelhecer. Assim, acho que aquela idade ali de 50, assim, não vai chegar, entendeu? Eu acho que é isso. Aí quando chega, a pessoa leva um susto e começa a ter dor, aí começa, já não ter sobe uma escada, já fica cansada, porque tá com excesso de peso, né? Tem aquela coisa de comer, só comer coisa errada, comer muita carne, blá, blá, blá. E você tirar o hábito da pessoa, eu acho que é o mais difícil. A mudança do estilo de vida que a gente fala é o mais difícil do paciente. E se você conseguir isso antes, claro que não é de um dia para o outro, né? Mas se o paciente buscar isso, às vezes, eu tenho pacientes novos que chegam, doutora, eu vim aqui porque eu quero me cuidar, são raros, quero começar a me cuidar para ter uma velhice boa, né? Aí a primeira coisa que você vai ver faz atividade física? Como que é a sua alimentação, né? Aí a gente começa a conversar. Se não tiver pelo menos esses dois pilares aí, não tem uma velhice boa. Né? Porque a chance de você desenvolver o diabetes é grande por conta do sobrepeso, né? Da alimentação ruim, a hipertensão também. Tem algumas pessoas que acham, meu pai e minha mãe é diabético, eu vou ser diabético também. Não. Hoje em dia, os estudos mostram que a maioria das pessoas são diabéticas por conta do estilo de vida, né? Pela obesidade, pelo sedentarismo, né? Claro que a genética, mas não é tão igual a gente achava antigamente, a influência, né? Eu vou ser porque pai e mãe eu vejo também que a prática de algo a mais, de uma espiritualidade Sim, também, que ajuda muito na ressignificação, né? Sim, para sair dos transtornos mentais que hoje em dia é tão comum, né? Que as pessoas estão só naquele negócio de trabalho, casa, trabalho, né? Esquece do resto, né? Que tem que ter um prazer, um lazer, né? E às vezes acho que só trabalhar é suficiente, mas quando vê já está ficando doente mentalmente, né? É uma visão antiga, né? Não, sim. Só trabalhar e tem que trabalhar. Tá aí o resto, e o equilíbrio do resto, sim. Né? Mas eu acho que é uma questão cultural. O sul-mato-grossense mais raiz mesmo, ou os mais velhos muito raiz, eles acreditam, uma grande parte, que tem que só trabalhar. E que não... Pra quê, né? Viajar, ter um lazer, fazer uma coisa que você gosta, né? Todo mundo tem uma coisa que gosta, se você vai procurar, tem uma coisa... E aqui você tem que ter, assim, uma vez na semana, fazer alguma coisa que... deixar separado um tempo para você. A atividade física também não é uma... tem que fazer atividade física pesada. Não, é alguma coisa que você vai gostar, né? Às vezes uma dança, tem gente que gosta muito de dançar, de nadar, de, sei lá, fazer trilha. Acha alguma coisa. Então, nem que você vá fuçando. Vai tentando, Vai fuçando aí, vamos achando. Sim. Vamos fazer uma listagem aqui, vai experienciando. Bem isso. E vai acha tentando, alguma coisa, né? Porque senão... Não, eu gosto de cachorro, vai fazer um voluntariado, alguma coisa assim, né? Que faz muito bem também, né? Essa parte de voluntariado, uma coisa que você falou, parte espiritual, né? 1 horinha ali por semana, 2 horinhas, né? É o se dedicar ao próximo, né? Sim. E aí você consegue se colocar no lugar pouco do próximo. Ter um olhar diferente, sim. Eu acho que eu vejo que é muito importante, independente da idade. Né? Isso. As minhas crianças participam, são novinhos, participam na igreja. E eu vejo como eles têm melhorado quando
eu por receio, antes eu ficava meio segurando um pouquinho mais. Aí depois eu falei, não, vamos lá. Vamos fazer aquele deixar vigiado. Sim, é. E aí eu vi como que melhorou, né? Como melhorou nesse intuito para um plantar para o amanhã. Sim. Isso eu vejo que é muito importante, né? Dentro desse processo do que a gente anda vendo, como que está Campo Grande nesse envelhecimento, na sua prática? Você acha que está... Mais ou menos, eu acho, assim. Porque a parte da geriatria, ainda não é muita gente que conhece essa especialidade, sabe? Vem assim, fala, eu ia no cardio, eu ia no neuro, no psiquiatra, lá, em todos os médicos. Cada médico passa um remédio, não conversam entre si. Aí chega lá, aquele paciente tomando aquela polifarmácia, né? E também a parte de... A gente sabe que acho que Campo Grande é uma das cidades que tem mais obesos no Brasil, né? É a segunda capital em percentual mais obeso e primeiro em doenças crônicas. Então, a gente vê que não está se cuidando, né? Não. E aqui o povo adora uma carne, né? Carne vermelha a gente sabe que também... Acho que talvez por isso as doenças crônicas renais, o bicho tá... tinha que dar uma reduzida. Eu sei que é difícil... O pessoal aí da pecuária não vai gostar que eu tô falando isso. Na verdade, eu falo assim, nutricional... Vamos dar uma reduzida, gente, carne vermelha, embutida. Eu falo assim, não é que tem que parar. Não. Nós devemos comer de 2 a 3 vezes por semana. Neurologicamente, 2 vezes. Isso que eu falo, de 2 a 3 vezes na semana. É difícil, mas a gente também tem que comer frango, também tem que comer porco, também tem que comer ovo. Sim, eu falo, não vou tirar a tua carne, mas tem gente que come churrasco todos os dias, a gente sabe que tem. Campo Grande, às vezes, sei lá, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, você já está se sentindo cheio de carne, em algum lugar tá assando, não sei onde. As churrascarias são cheias todos os dias. Todos os dias, assim. Então por isso que também a gente, percentual de obesidade tal, sobrepeso e obesidade está altíssimo. Eu lembro que eu dei uma aula em Cuiabá, na pós-graduação de obesidade, o pessoal falou, eu falei assim, não, vocês estão em primeiro lugar, graças a Deus Campo Grande perdeu para vocês, desde 2007. Sério? Cuiabá? Cuiabá é em primeiro lugar. Nossa. Primeiro em percentual de obesidade do país, porque ainda não foi refeito também a pesquisa. A pesquisa, Então, até o momento é a que tem, nós somos segundo lugar, e Cuiabá é primeiro. Quando eu recebi essa pesquisa, muitos anos atrás, eu virei para minha funcionária e falei assim, não é possível. Ela virou para mim e falou assim, mas você não anda na rua, não? Eu falei assim, E eu, 15 de novembro, meu consultório, fui andar na rua, falei assim, comecei a contar realmente, cada 10, 7 ou tá sobrepeso ou obeso. Falei, é verdade. Aí eu comecei, falei, olha só. E porque na rotina do dia a dia, a gente não para olhar para o lado. Não. E você acaba que você vai indo, e a hora que você vê uma pesquisa, você fala assim, nossa, tá desse jeito. E realmente, hoje, até não só em doenças crônicas e obesidade, mas a gente está hoje com quase 50% da população LGBT com HIV. Está aumentando também. E também os idosos muito presentes. Muito, Idoso está aumentando muito doença sexualmente transmissível. Porque não se cuida. Não acha usar camisinha com 60 anos? Nunca. A gente vê. Tanto que é um dos exames que a gente pede, assim, é um exame de rotina para idoso, é HIV e sífilis, principalmente, porque aumenta o risco de demência, né? Pego muito idoso com sífilis, que não sabia. Ou idosinha, né? Que o marido até faleceu e descobre que tem uma sífilis. Vai explicar de onde que veio isso daí, né? E já tive muita briga durante o consultório, que eu tenho que passar o resultado do exame, né? Aí tá lá, sífilis positivo. Já aconteceu comigo de pegar o resultado, ligar pra médica e falar assim, então, doutor, tô passando aí pra você, porque vai dar BO aqui. Nutricionalmente, eu acho que não vai dar muito certo. Daí, vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Não, tem que falar. Vai ter que tratar, vai ter que... É. E às vezes o tratamento não é tão simples, né? Fica mais ruinzinho, depois melhora. Sim, Mas tem que tratar, a gente pede, né? Mas assim... Obesidade, além de obesidade aumentar o risco de demência, né? É um processo inflamatório, né? Tudo Então, dores, né? Pelo corpo, tudo isso. Ninguém sabe que gordura, tem gente que não tem ideia que gordura dá dor, né? É um processo inflamatório. E a pessoa tem a tendência a ir numa constância e chega lá na frente, já tá tudo estourado, articulação, tudo. É a hora que começa a se cuidar, a coisa já fala, meu Deus, eu tinha que ter feito isso antes. Meu filho, mas já está na hora, vamos embora. Então, vamos fazer o que está agora, né? Mas, assim, foi todo um processo de anos de vida, né? E a pessoa não pensa nisso. Que aquele corpinho já aguentou, né? Para estar daquele jeito agora, porque já passou por muita coisa, né? É possível melhorar independente da idade? Ah, com certeza. Nossa, sim. Mas o paciente tem que estar disposto a isso, né?
Porque não é de um dia para o outro, né? Não adianta, eu tenho uma dor crônica, sei lá quantos anos, um joelho ali, e que tipo, passou o remédio e amanhã já vai estar bem. Não, ele vai ter que fazer, vai ficar vindo no médico, vai ter que ir na fisioterapia, vai ter que fazer adaptação a alguma atividade física que não tenha tanta carga, né? Mas igual uma hidroginástica, esse tipo de pilates, assim, e melhorar, mas tem que ter um pouco de paciência. Melhora a mobilidade. Por isso que a gente tem que estar sempre com fisioterapeuta, um amigo fisioterapeuta aí, né? Porque melhora bastante, sim. Hoje eu falei pra minha mãe, você tá fazendo 3 vezes por semana, o fisioterapeuta tem que pegar firme nessas 3 vezes na musculação. Musculação. Mas eu vou morrer. Eu falei assim, não vai não, fica tranquila que não morre. Ela é muito, faz certinho, bonitinho. Daí eu falei pra ela, não, pode fazer mais agachamento. Envelheceu, vamos agachar. Então, senão, como a osteoporose aí, ela vai pegar firme. A musculação é muito importante para idoso. Atividade física, assim, que a gente fala, doutora, qual que você fala para eu fazer? Pilates ou musculação? Essas duas. Claro que pode fazer caminhada, assim, mas... Eu aprendi, até uma coisa, o Pilates, a pessoa pergunta para mim, eu falo, a perfeição é os dois. Porque o Pilates, eu aprendi que trabalha os pequenos e os médios músculos. E a musculação, os grandes. Sim. Eu aprendi agora, faz pouco tempo. E a musculação, ela melhora toda essa parte de músculo e para osteoporose e osteopenia. Tem que ser só que o Pilates, ele trabalha muito mais o equilíbrio, né? Então, melhora a mobilidade do idoso. Então, às vezes o paciente não consegue por causa financeiramente, né? Fazer os dois, né? Mas, assim, tenta fazer pelo menos um dos dois, eu falo. Se eu conseguir fazer os dois, é ótimo, né? Maravilhoso. Mas, escolhe um dos dois aí e faça. Perfeito, com acompanhamento, por senão cai também, se machuca, né? E o idoso perde muito músculo, né, com a idade. Então, assim, você sabe muito melhor que eu, né? Então, tem que fazer uma atividade física que ele vai ganhar, para evitar pelo menos que perca mais massa muscular. Porque não vai que se ele perde, é muito difícil recuperar. É uma coisa, assim, impressionante. Uma coisa, para quem está escutando a gente, se você fosse dar um recado, assim, olha... Recado da Maria Cecília, geriatra, para você que está escutando a gente nesse podcast, o que você falaria? Ai, meu Deus. Em relação ao quê? A tudo? Ao processo de envelhecimento. Pensa assim, gente, igual a minha frase que eu falo, você só não envelhece se você morrer cedo. Então, quantos anos você tem? Se pergunta, fala, o que você está fazendo por você hoje, né? Pelo seu corpo. Seu corpo está muito judiado. Vamos marcar uma consulta comigo, com a Paula, né, gente? Vamos começar a se cuidar. Porque você vai envelhecer, tudo envelhece, desde o cabelo até a unha do pé. O teu coração, você não sente, né? Mas tudo está envelhecendo por dentro. E chega uma hora que o corpo, ele vai começar o quê? A mostrar algumas coisas para você que você já não está tão bem, né? Pede socorro, né? Pede um socorro e às vezes é tarde, mas você não consegue se recuperar igual quando você é mais novo que você se cuida. Pensa, quando você estiver mais velho, você vai querer ter sua autonomia, né? Você tomar banho sozinho, né? Não precisar de ninguém estar dando comida para você, ou você não vai ligar de ter um cuidador, de alguém estar fazendo tudo para você. Porque se você não se cuidar agora, a tendência lá na frente você vai precisar, sim, de gente para dar banho para você, né? Tudo isso. Você não vai ter a mesma autonomia para fazer suas coisas. Então, assim, gente, atividade física e alimentação é o primordial. Tem que mudar, né? E hoje é difícil, porque a gente tem acesso a tantas coisas, né, de carboidrato, que é barato e é gostoso. E é gostoso, vai falar que é ruim, não é. Mas tem que ter o equilíbrio aí, né? O difícil é chegar nesse equilíbrio. Né? Maria Cecília, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. Deixa os seus dados aí, para quem quiser dar uma consultadinha, como é que eu te acho? O meu Instagram é @doutora_Maria Cecília, né? Tem o Facebook também, que é doutora Maria Cecília. Eu tenho meu consultório. É só ir no Google ali que vocês vão me achar. Põe doutora Maria Cecília, geriatria, envelhecimento. Faço consulta domiciliar também, quem precisar. Perfeito, muito obrigada. Obrigada eu. Gente, e hoje a gente fica com mais um podcast Comer Bem Pode no processo de envelhecimento. Eu espero vocês no próximo podcast Comer Bem Pode.